Olá! Bem-vindos ao podcast do Instituto Estaca Mauá. Olá, jovens! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Estaca Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique. E eu só estou me apresentando porque acho que nos outros episódios eu acabei esquecendo. É muito nervosismo, mas também é um grande privilégio estar aqui, ah, levando esse conteúdo para vocês aí, tá bom? Então, para a gente começar, já não vamos falar muito, né? Vamos deixar com que o nosso convidado, o nosso grande líder de hoje fale. Então, com vocês, seja bem-vindo, Kelvin Alexandre. Opa, é um prazer aí estar com vocês aqui, gente. Beleza? Aí sim, Kelvin, valeu aí, meu líder. Ah, deixa eu só pegar sua biografia aqui, que está em algum lugar aqui anotada. E eu não deixei aberta, olha, é nervosismo de... Acontece, acontece. Não, Eu só... acontece. Cada episódio acontece uma coisa diferente com a gente, mas está tudo bem. Aqui vamos nós. Mas e aí, conta, tá tudo bem? Como anda a vida? Conta aí pra gente. Quanto Fui isso. bem, bastante, me empenhando bastante no chamado. Sempre muita coisa para resolver, mas sempre tudo bem. Perfeito. Valeu. Então é isso. Agora sim, abemos bio. Então, Kelvin Alexandre da Silva, nascido em 3 de setembro de 1999, membro da igreja desde pequeno, serviu como presidente do Quórum dos Diáconos, presidente do Quórum dos Mestres e assistente do bispo. Serviu na missão Belo Horizonte no ano de 2017 até 2019 e foi secretário da ala e atualmente serve como líder do jazz masculino da Estaca e membro do Sumo Conselho da Estaca responsável por seminário e instituto. Que privilégio, que honra termos um líder desse nível aqui com a gente. Então, grande Kelvin, ou Kelvão, como a gente conhece aqui. Temos algumas perguntas aqui que os jovens querem saber de você. Deixa eu Claro, só, pode mandar. deixa eu só pegar aqui as perguntas também. Vamos lá. Aqui já estão. Está mais fácil encontrar do que a bio. Então, vamos lá. Possivelmente os jovens não sabem e vão começar a saber a partir de agora. Então, vamos lá. Primeira pergunta: qual é a sua comida favorita? Cara, minha comida favorita eu sempre gostei muito de massa e pra mim é pizza. Eu amo pizza em qualquer lugar que for, eu gosto muito de pizza. Pizza. Bom gosto, bom gosto. Perfeito. Ah, qual é a sua leitura atual? Conta aí pra gente. Ultimamente eu tô lendo uma light novel que se chama O Lendário Escultor do Luar e é uma série muito interessante. Tem um pouco a ver com games e eu sempre me interessei muito por essa área, então essa light novel me encantou no momento que eu comecei a ler, que conta a história de um jovem rapaz que era muito bom em um jogo, mas o jogo acabou ficando desatualizado. Então ele foi para um novo jogo de realidade virtual, totalmente imersivo, onde ele entrava na cabine e entrava totalmente no jogo. E por ele ser muito bom no jogo, ele acabou se destacando logo de início. Mas em vez dele pegar qualquer classe básica, como o guerreiro ou paladino, ele acabou pegando uma classe de artesão chamado escultor. E muita gente achou isso estranho, mas por ele ter pegado essa classe e feito algumas missões que eram ocultas, ele acabou desbloqueando uma skin muito rara, que é a lendária Escultor do Luar. Que ao invés dele só fazer peças, ao ele criar peças e mais detalhes ele dava para elas, elas começavam a criar vidas e se tornavam como mascotes para ele poder batalhar e acabar ficando mais forte no meio da batalha. Então ele se desenvolvia bastante, é uma história muito interessante, recomendo para as pessoas lerem. Aí, perfeito. Olha, uma boa indicação e ainda com recomendação aí para os jovens. Perfeito, muito obrigado. E a última pergunta, vamos ver aí, que presumo, né? Imaginamos aí que os jovens não saibam sobre você. Então, conta aí pra gente qual foi a sua melhor viagem. Cara, para minha melhor viagem foi uma que eu fiz recente, que foi a primeira vez que eu viajei para longe de moto. Eu fui para Salto, para um aniversário de família, mas foi uma experiência muito emocionante para mim porque foi a primeira viagem que eu fiz mais de 3 horas de moto. E aconteceu muitas coisas no meio do caminho, porque eu saí direto do trabalho e no meio do caminho começou a chover. E aquela inexperiência toda, eu fiquei, mano, eu continuo, parei no acostamento no meio daquela chuva. E aí parava de chover, eu continuava, aí voltava a chover de novo, aí eu reduzia, aí não sabia o que fazer mais.
Até chegou um ponto que eu já tava no limite. Eu falei, ah, mano, já tô molhado mesmo. Falta 30 minutos pra chegar. Eu vou meter o pé, chegar logo. Porque se eu ficar toda hora parando, eu não vou chegar. Vou demorar mais ainda pra chegar. E aí, começando a acelerar. E na rodovia não pode ir menos que 60, mesmo com chuva ali, uns 50. E aquele vento gelado, aquelas gotas batendo. Nossa, mas pra mim foi uma experiência incrível. Por mais que muita gente fala, nossa, loucura. Pra mim foi maravilhoso. Uma adrenalina e uma sensação de libertação muito boa. Olha, perfeito. Bom saber também. Acho que os jovens também não sabiam disso, agora já sabem. Perfeito, muito obrigado pelas três respostas, excelentes respostas, inclusive. Mas é isso. Para vocês, jovens, que vão nos acompanhar aí nesse podcast aí sobre os escritos de João, o Amado, nós falaremos hoje sobre, caso vocês queiram se localizar aí no manual, a lição 13, 14 e 15, que abrangem os capítulos, ou os livros, né, no caso, né? Capítulos também, que é de 1 de João a 20 e 21, aí a primeira epístola, no caso, a primeira epístola é a lição 14 e a segunda e a terceira de João na lição 15. Então, para não cortar o tempo do nosso convidado, Kelvin, escutamos aí a sua instrução. Nada, que isso, eu fico lisonjeado de poder estar com vocês aqui e poder ter essa oportunidade de estudar sobre essas epístolas. Eu fiz o curso de Apocalipse uma vez e foi algo maravilhoso para mim, então tá tendo essa oportunidade de estar falando sobre esse curso e podendo conversar com vocês aqui, né? Tentar passar um pouco do que eu aprendi, dos estudos que eu tive. E eu gosto muito dessas partes, eu fiquei até muito feliz de ter tido essa oportunidade de ensinar justamente esses capítulos, o 13, o 14 e o 15, que são momentos muito fundamentais ali da visão de João sobre a ressurreição de Cristo, sobre nós termos fé nele, acreditarmos nele, né? E termos a capacidade de, mesmo com as adversidades, buscarmos seguir o caminho que ele deixou, né? E para começarmos nossa aula, nossa conversa, né, nosso bate-papo, no primeiro capítulo, nós vemos aqui falando sobre justamente a ressurreição de Cristo. E eu estudando um pouco, vendo aqui Jesus o Cristo e outros manuais, eu achei muito interessante a perspectiva de João em relação aos acontecimentos. Quando Maria, ela chega e vê o túmulo vazio e aquela sensação de desespero que ela tem logo no começo, né? Ela vendo que Jesus Cristo não estava mais ali e pensando onde levaram ele, o que aconteceu. E muitas vezes eu nunca tinha parado para perceber isso, né? Essa sensação dela de desespero, de solidão, de desamparo que ela teve ali no momento, quando ela percebeu que Cristo não estava mais ali. Por mais que eles eram discípulos de Jesus Cristo, parecia que eles ainda não tinham entendido o propósito das Escrituras dizerem que ele iria ressuscitar, né? E por mais que depois que ela estava ali, ela viu os anjos falando que ele não estava mais ali, ela ainda não conseguia acreditar, né? Ela não tinha entendido ainda, não tinha caído a ficha de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E a primeira reação dela foi: vou chamar os apóstolos, vou chamar eles para ver o que aconteceu, né? E algo muito interessante sobre isso, eu até gostaria de comentar, que chega no versículo, no capítulo de João 20, quando fala que os dois estavam juntos, né? Pedro e João, ele fala assim, a partir do 4, os dois corriam juntos, porém o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. No caso, João acabou chegando primeiro, mas aqui no 5 ele fala, baixando-se, viu ali os lençóis, todavia não entrou. Então, naquele momento, eu sinto que João, quando ele caiu ali, ele já pensou, nossa, levaram o Salvador, aconteceu alguma coisa. E ele não quis entrar, ficou ali. E Pedro logo em seguida entrou, né? Chegou e entrou, que fala no versículo 6. Pois Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu os lençóis. Viu tudo ali e pensando, o que aconteceu aqui? O que aconteceu com Jesus Cristo? O que pode ter acontecido? Mas algo que eu acho mais importante desse versículo, eu vejo aqui muito no 8, que eu até marquei, eu achei uma coisa que eu nunca tinha reparado antes sobre João Amado, talvez porque esse relato seja dele, talvez tenha mais inscrições sobre isso. Mas ele então fala assim, né? Então entrou também o outro discípulo, e chegara primeiro o sepulcro, viu e creu.
E quando eu vi essa parte, né, de comentando sobre João Amado entrando no sepulcro, aquele momento ele já, no momento que ele entrou, ele já creu, ele já soube que aquelas escrituras tinham se cumprido, né? E dali de todos, ele foi o primeiro que entendeu que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E, e a magnitude disso, depois nós vemos o contraponto de Tomé, né, que nós vamos ver mais para frente na nossa aula, que Tomé, ele só foi crer quando ele viu, tocou em Jesus Cristo, mas João não. João, talvez por essa conectividade com o Salvador, né, com essa proximidade com ele, no momento que ele entrou no sepulcro e viu tudo aquilo ali, ele já soube que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E ele foi o primeiro deles a crer naquilo, né? E muitas vezes depois de ler isso aqui, perguntar e ponderar sobre mim mesmo, quantas vezes eu não quis ver primeiro, né, para começar a crer, do que fazer que nem João Amado, de simplesmente naquele momento ali ele já soube, não. Jesus Cristo ressuscitou. Sim, excelente E perspectiva. A gente fica muito tempo pensando, né? Não, só acredito se eu ver, né? Só ver. Aí quando vê, não acredito. A gente tem muito dessa, infelizmente, mas a gente vê esse exemplo aí, né? Tem um pouco a ver com fé, tem um pouco a ver sobre, né? Tipo, ter ali constantemente presente aquilo que a gente aprende aqui. Então, nessas situações, ajudam a gente a não esperar ver para crer. Com os ensinamentos, com toda a teoria, com tudo as profecias ali, quando você segue, ele já sabia, ele já realmente aconteceu, está se cumprindo, é verdade. Então ele não teve que esperar, não teve que lutar contra ele só para ver o Cristo ressurreto para poder crer. Sim. E o que eu acho mais interessante foi que os outros discípulos, tanto o Pedro, né, que estava ali com ele, tanto como Maria Madalena, eles eram muito próximos de Jesus Cristo, né? Então, essa diferença naquele momento mostra a importância da fé que nós devemos ter, né? Não é somente da convivência, da proximidade, né? Mas sim da fé de termos no Salvador Jesus Cristo. E logo em seguida nós vemos o desfecho de os apóstolos irem em reunião aos outros, né, para poderem se encontrar e falar, ó, Jesus Cristo não tá mais aqui. Ele já ressuscitou e tudo. E nós chegamos no ápice dessa parte da nossa aula, né, que é quando Maria Madalena ela encontra Jesus, né? Essa magnitude, esse momento tão solene, né? Que é esse momento por causa que ela estava desolada ali, né? Ela chorando, ouve a voz do Salvador, mas de primeiro momento ela não se dá conta que é, não cai a ficha, né? Não se dá conta que ele é o Salvador. E em prantos ainda me fala, onde você levou ele, né? Onde foi? Engraçado que eu lendo Jesus o Cristo, no James e Talmud, ele cita ali e Maria perguntou onde tinham levado Jesus Cristo por causa que aquele sepulcro era emprestado, né? Não era de Jesus Cristo. Então ela tinha achado que depois dos 3 dias foram lá, o dono tirou Jesus Cristo para colocar em outro lugar, porque ele usava o sepulcro, alguma coisa assim. Então ela pergunta, né, pro hortelão, achou que era o hortelão, o que vocês fizeram com ele? Me fala que eu levo ele para outro lugar, eu dou um jeito. E quando ele fala, né, com ela, por que choras? E assim fala, né, aquela palavra para ela, em direção a ela, ela olha e percebe que é Cristo, aí toda aquela alegria, todo aquele conforto e voltam para ela, né? É um momento muito importante, eu acho que da ressurreição ali é um dos que eu acho mais interessante. Nossa, perfeito, excelente. Eu gosto muito dessa parte porque você retratou bem essa alegria. E aí, quando a gente vê alguns vídeos da igreja, algo assim, a gente também é meio uma virada de chave ali, quando a gente sente meio que a tristeza dela também. E aí, quando ver ele todo iluminado assim, aí dá aquela alegria também, é algo maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que eu tive esse sentimento assistindo aquele vídeo dessa parte o vídeo da igreja e eu falei, nossa, que maravilhoso, que sensação ela deve ter sentido, né, de ter visto ele ali com toda aquela glória da ressurreição, que talvez ali no vídeo até seja só uma forma ali meio que simbólica só, que talvez pode ser até muito maior, né, a glória, a luz e glória de um ser ressurreto. Então deve ser incrível isso. Sim, com certeza. Tipo, a importância desse momento
tanto para nós quanto para ela, traz a reflexão de nós sabermos que, por mais que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, Jesus Cristo ele está conosco. E quando nós muitas vezes não reconhecemos a voz dele, se nós prestarmos atenção, nós podemos ver que ele está conosco, assim como ele estava com Maria Madalena naquele momento, né? Por mais que ela não reconheceu de primeira instância, depois que ela viu que era o Salvador, que era o mestre dela, né? Ela sentiu uma alegria, a alegria que nós podemos ter, né? A alegria que o Salvador ele nos proporciona. E a alegria que vem justamente pelo poder da ressurreição, da expiação de Cristo e da oportunidade que ele nos permite ter através desse momento, né? Dessa magnitude de ressuscitar e de nos dar essa oportunidade, né? Na aula nós vamos falando um pouco mais sobre isso e encaixando os pontos. Eu gosto muito dessa aula de Apocalipse e os escritos de João por causa disso. Por causa que os pontos eles vão se ligando de uma certa forma que vai conectando um ao outro e todos os livros vão fazendo sentido e a fé, o arrependimento, a expiação de Cristo, cada significado vai trazendo mais importância para a história e para a nossa experiência pessoal, né? Então é importante nós estudarmos e lermos esses relatos para isso, para nós compreendermos melhor o que Cristo queria de nós e que o João queria passar com esses relatos. Quando eu estudei Apocalipse pela primeira vez, eu imaginava, vamos ler lá, teorias, né? As doutrinas profundas, mas não, eu fui as coisas mais simples do evangelho, mas que foram mais importantes, eu acho que para o meu ensinamento até hoje. Sim, excelente. E muito obrigado por você comentar sobre isso, sobre referente a esse manual, porque isso me fez lembrar um pouco dos tempos de missão e até um pouco também quando eu estava conhecendo a igreja. Referente ao livro de Apocalipse, que vamos aprender, por fim, né, já nos próximos capítulos, nos próximos episódios do podcast, no caso, eu lembro que, assim, as pessoas, e ainda possuem muito essa crença, as pessoas meio que têm medo do livro de Apocalipse. Se eu não me engano, a gente comentou sobre isso no primeiro episódio, que as pessoas sentem esse medo, como na missão eu via muito isso, as pessoas, não, eu tenho medo de ler Apocalipse, porque lá fala do fim do mundo, sabe, eu não sei se vou estar preparado, e se é nos ensinado isso, que se a gente estiver preparado, nós não temos o que temer. Então, as pessoas pensam que vai ser um dia ruim, né, todas aquelas coisas acontecerem, mas se a gente for ver, já estão muitos sinais acontecendo, e estamos bem, né? Então, quando os maiores sinais, vamos dizer assim, aparecerem, também não devemos temer, devemos, se estivermos preparados, né? Se estivermos a ciência de que aquilo deveria acontecer e se estamos fazendo as coisas certas, deixa de ser um pavor, um temor e pode ser até uma esperança para nós. Então, está tudo bem, minha gente. Ah, é isso mesmo. E foi essa magnitude, esse entendimento desse livro, né, de Apocalipse e tudo, que faz com que a gente possa compreender melhor o Evangelho de Jesus Cristo. E para continuar aqui, eu já gostaria de, depois disso, né, falar sobre o nosso outro contraponto, que Jesus Cristo, depois que ele cita, ele ainda encontra os apóstolos, encontra as pessoas, né? Mas eu gostaria, depois, quando eu estava estudando, eu senti muito de falar sobre a parte de Tomé. Em contraponto, né, a parte do nosso grande amigo João Amado, que quando ele viu o sepulcro vazio, quando ele entrou, ele percebeu que Jesus Cristo tinha estado. Tomé, não. Tomé já chegou, não. Enquanto eu não ver o Salvador, eu não vou crer. Só acredito vendo. Acredito vendo. Aquele ali estava como? E algo muito interessante sobre isso, é uma experiência até pessoal para mim, sobre isso, porque eu tive em minha vida pessoas que tinham muita proximidade com experiências de revelação, visão, de terem sonhos e estarem muito próximas desse tipo de coisa, e eu nunca tive. Em nenhum momento da minha vida, por mais que eu tenha sido muito tempo na igreja, eu nunca tive uma visão, um sonho ou uma voz tão profunda de receber uma certeza assim. Eu só tive minhas respostas de meios diferentes. E uma delas foi um tapa na cara. Foi uma experiência onde eu, Isso que eu ia falar, conta aí pra gente. depois de ter convivido com essa pessoa, eu me desafiei a orar ao Senhor pedindo uma experiência dessa. Eu falei, não, Senhor, eu quero ver, eu quero ter um sonho, eu quero ter uma visão, eu quero ver um anjo, alguma coisa para me ter certeza. E numa dessas orações, eu orando com muita vontade, vem um sentimento muito grande no meu peito, um ardor muito grande e uma voz no meu ouvido falando: "Você não precisa disso". Muito forte. Foi a única vez que eu ouvi alguma coisa, sei que era o Espírito Santo me falando, e foi para me dizer que eu não precisava daquilo.
Foi mais forte do que ver o próprio anjo, essa resposta, né? Essa experiência, Incrível. para mim, foi mais significativa do que ter visto um anjo. Se eu tivesse visto um anjo, acho que não teria feito tão efeito quanto essa do Espírito Santo. Porque talvez se eu tivesse visto um antes, teria sido igual a mãe Lemuel, né? Vi um anjo, beleza. No dia seguinte, esqueci, acabou, já era. Mas para mim foi muito importante aquilo. E assim como Tomé. Tomé, naquele momento, ele tinha sua incredulidade. Ele falou: não, eu preciso ver, eu preciso. Ele ainda falou: eu quero tocar nas marcas dos cravos e ver a ferida do lado dele. Se não tiver, eu não vou acreditar. Então, Jesus Cristo, quando se apresentou a todos os apóstolos, viu Tomé, naquele momento, quando ele tocou, ele fala, né? Agora eu creio. E é aquela escritura maravilhosa que temos de Jesus Cristo falando, né? Disse assim, né? No. Sabe aqui, mas aqui em, em João 20, no versículo 31, que ele fala assim, né, para Tomé: Disse-lhes, pois, Jesus: Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Porém, estes foram escritos para que creiam em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. E quantas vezes nós mesmos pedimos sinais e respostas para Deus e Jesus Cristo, de maneira que sejam claras, não, tipo assim, me fala isso, eu quero aquilo específico. Claro que se for da vontade do Senhor e se for de um momento de revelação, Ele vai nos dar. Mas nós também temos que estar preparados para ouvir ou não, para não ouvir nada às vezes, né? E será que nós estamos preparados para isso? Será que se Tomé não tivesse visto Jesus Cristo, ele continuaria sendo um discípulo? Eu depois me perguntei sobre isso e me perguntei sobre mim mesmo, sobre essas coisas. Então, às vezes, além de nós estarmos preparados para ter uma revelação, uma visão, ou termos a fé suficiente para mover montanhas, nós temos também, eu lembro de um discurso falando que nós devemos ter a mesma fé para não ouvir nada, para continuar seguindo, muitas vezes sem receber uma resposta. E a compreensão disso e dessa doutrina de continuar seguindo, mesmo sem saber, né, é a fé. É o que Jesus Cristo fala, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E continuam caminhando nesse evangelho sem terem a total certeza, né? Caminhando por a fé, pelo testemunho, mas tendo a falta de uma visão, de um algo específico para continuarem seguindo. E simplesmente seguirem porque sabem que são verdadeiras. Sim, perfeito. Inclusive, é um excelente conhecimento que a gente pode trazer para os dias de hoje. Imagina se a gente tivesse que esperar para poder ver Cristo, para poder crer nele, para poder se tornar membros da igreja dele, para poder servir como missionários representando, né, ele. Se a gente tivesse que esperar para ver ele, será que mesmo? Será que ele iria aparecer para cada um que, Nossa, que, né, que tivesse que fazer essa pergunta? Eu gosto muito desse princípio, né, porque ele mesmo fala, né, bem-aventurado aqueles que ouviram e creram. Então, é um grande privilégio nós termos esse conhecimento do Evangelho restaurado, de ter o conhecimento de que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor, sem precisar ter visto ele, né? Isso tem me ajudado, tem me abençoado minha vida a cada dia, e eu busco sempre aprender a cada dia mais, seguir o exemplo dele cada dia mais, porque eu sei que é real, porque isso me faz bem, isso me ajuda, não só me ajuda, mas como é um grande privilégio que eu posso ajudar outras pessoas também. Então, assim, se eu tivesse que esperar para poder ver ele, poder fazer essas coisas, teria perdido muitas bênçãos, teria perdido muitas oportunidades de progresso, muito conhecimento e muitas oportunidades de ajudar pessoas. Então, trazendo por os dias de hoje é isso, né? A gente aumentar a nossa fé, não esperar ver as coisas para poder crer. Porque foi como exemplo que você deu, a gente podia ser que nem Lamã e Lemuel, a gente podia ver e no outro dia parecer que não viu, já- não ia adiantar. Mas a fé, ela é importante para que nós possamos seguir adiante, seguir sempre progredindo, seguir buscando ainda mais aumentar essa fé e esse conhecimento. Perfeito, obrigado. Pode seguir. não, perfeito. E é justamente com isso, como um dos meus depois que eu tive essa experiência que eu compartilhei com vocês, e se eu tivesse esperado e insistido talvez em ver algo, ter algo mais magnífico, talvez eu não
estaria servindo como um líder hoje, ou tendo a oportunidade de ter as revelações que eu tenho através de gestos simples que eu sei que são o Espírito Santo. Depois que eu recebi esse tapa na cara, né, essa revelação, eu pude entender como o Espírito trabalhava comigo. Isso foi uma revelação para mim. Eu percebi que o Espírito ele nunca foi muito claro, nunca foi de dizer palavras ou de dizer coisas imediatas, mas eram impressões, sentimentos, um ardor no coração, um calafrio. Então, essas coisas faziam com que eu percebesse o que o Senhor queria falar para mim. E fez com que meu testemunho do Evangelho crescesse muito mais, como você disse, do que se fosse um anjo ou visse Jesus Cristo na minha frente. E até depois, estudando mais, até preferia não ver do que ver e negar depois, né? Mas, continuando nossa aula aqui, eu acho muito interessante também nós pegarmos esse ponto depois, porque se nós formos estudar, o governo, quando soube que Jesus Cristo ressuscitou, eles quiseram fazer o quê? Dizer que tudo aquilo era mentira. Eles queriam falar, quando eu estava estudando um pouco sobre Jesus Cristo, para eu poder compartilhar essa aula com vocês. Lá eles falam que quando os guardas chegaram para eles e falaram: Ó, Jesus Cristo ressuscitou. Não, você não pode sair por aí espalhando que ressuscitou. Vamos fazer assim, ó. Vamos falar que vocês dormiram e que vieram os apóstolos para dizer que ele ressuscitou e levaram o corpo. E eles espalharam essa mentira e muitos acreditaram. Muitos foram levados a acreditar nisso, que era uma conspiração da igreja, dos apóstolos, para que assim Jesus Cristo fosse levantado como Messias, como Salvador, e fazer com que o governo desmentisse isso dessa maneira, né? Com outra mentira. Sim, e analisando sobre isso, vamos colocar no contexto histórico de lá, era na época que quem dominava ali, quem governava, era o Império Romano, e eles não tinham essa crença cristã, né? Então, ah, eles saberem de que isso aconteceu e que os guardas falaram, eles falaram, não, agora as pessoas vão começar a crer em algo que eles não acreditavam, e aí seria um princípio de que eles poderiam perder força do governo. Então, o fato deles começarem a mentir isso foi para poder manter, vamos dizer assim, o controle da população. Que fica meio que, o governo crê nas mesmas coisas que as pessoas creem. Então, se eles, toda a população da época começasse a crer em Cristo, eles iam acabar perdendo poder, perdendo essa força, perdendo esse controle sobre a população. E aí, por isso que eles fizeram isso. Mas excelente perspectiva que você trouxe aí pra gente. Obrigado. Sim, que nem você comentou, nossa, excelente sobre essa parte do governo, da parte histórica, porque que nem você falou, eles não podiam perder o poder. E mesmo assim, nós vemos que com o trabalho dos apóstolos, né, logo em seguida, depois de Jesus Cristo ter visitado eles e estado com Pedro, chamado eles para servirem de novo, né, nós vimos que eles fizeram um trabalho grandioso ainda depois, batizando muitas e muitas pessoas e fazendo com que o evangelho ainda se propagasse bastante, né? Fazer epístola de Paulo e muitas outras coisas que eles pregavam ali, né? Os ensinamentos de Cristo. Então nós vemos que por muito mais que eles ainda tentassem esconder, a verdade, ela sempre será verdade. Aquilo que é verdade sempre vai ser verdade. E se nós buscarmos e tivermos a real intenção de procurarmos a verdade, nós vamos descobrir. Nós vamos saber que aquilo é verdade através do poder do Espírito Santo. E para continuarmos nossa aula aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre essa parte quando Jesus Cristo ele aparece para os discípulos no dia seguinte, né? Ele vai, aparece com eles e logo depois, né, no 21, ele se reúne com os apóstolos. E a primeira coisa que ele vê os apóstolos fazendo, estão pescando. Aí, caramba, mano, estão lá, aí não pescam nada. Jesus Cristo fala assim, não, joga pro outro lado. Quando eles jogam, aí vem aquele multidão de peixes que não dá nem para carregar. Ou seja, mais um milagre acontecendo depois da ressurreição de Jesus Cristo. E quando ele está sentado com Jesus Cristo, para mostrar que ele tinha um corpo físico, ainda nas Escrituras, fala que ele comeu com eles, né? Comeu peixe e mel. E teve uma conversa bem sincera com os discípulos, ainda mais com Pedro, que naquela época foi chamado depois para ser o cabeça da igreja, o apóstolo, né? O profeta, para poder continuar pregando o evangelho. E nessa parte, em João 21, a partir do versículo 15, né? Ele tem essa conversa que ele fala assim, né? Começando do 15. E depois de terem jantado, Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. E sabemos que depois, logo disso, ele chama três vezes, né?
Mas Pedro, nós vemos lá em Jesus o Cristo que ele não tinha um temperamento muito passivo, né? Ele era um pouco mais alterado, ele tinha uns nervos um pouco mais à flor da pele, então qualquer coisa ele já se aborrecia. Nós vemos quando ele tentaram levar Jesus Cristo, ele foi lá e cortou a orelha do soldado, né? Então, sabemos que Traduzindo, Pedro, traduzindo para o paulistanês, ele era poucas ideias. ele era poucas ideias. Então, nós vemos que naquele momento, ele, por mais que era o Salvador, ele ficou um pouco aborrecido. Pô, mano, falei, na terceira, ele falou, Senhor, tu sabes que eu amo. E na terceira vez ele fala, né, apacenta as minhas ovelhas. E eu estudando um pouco sobre esse convite do Salvador e sobre esse diálogo que ele teve com Pedro, a sensação que Cristo teve ali, quando ele viu os discípulos ali, em vez de continuarem ministrando, de voltarem para as antigas profissões. Poxa, ele tinha ensinado, ele tinha ressuscitado, ele já tinha se mostrado para os apóstolos, eles estavam pescando. Então ele chegou ali e já meteu o cara, tu me amas? Tu me amas mesmo? Tem certeza que tu me amas? Então por que você não está apacentando minhas ovelhas? Por que você não está sendo designado para fazer aquilo que eu te designei? Quando eu te chamei a primeira vez para deixar de ser pescador e virar pescador de homens, era para você continuar o meu legado, você continuar daqui para frente depois que eu ressuscitasse e continuar guiando a igreja. Não era você voltar a ser o que você é uma nova pessoa. E a mesma coisa com a gente, quando nós recebemos esse convite do Salvador e fazemos um convênio, né, de sermos quando nós somos batizados, nós fazemos ele faz também essa pergunta, né, de nós tomarmos sobre nós o nome de Cristo. E também recebemos esse convite de apacentarmos as ovelhas dele, de podermos ajudar uns aos outros, né? De podermos estar ali como Pedro teve esse chamado de cuidar da igreja e nós cuidarmos uns dos outros. E se Jesus Cristo perguntasse isso para nós, o que nós diríamos, né? Eu pensei sobre isso, fiquei matutando isso na cabeça, olha, mano. Eu acho que eu diria a primeira vez, mas Jesus Cristo acho que ainda estaria desconfiado. Porque no mundo onde nós vivemos hoje é muito difícil nós conseguirmos demonstrar esse amor e servir de tal maneira, né? Nós somos falhos, nós temos nossas dificuldades. Se Pedro, que andava com Jesus Cristo, no dia seguinte já foi pescar, teve sua falha ali, por que nós não vamos ter, né? Mas nós temos essa oportunidade de podermos receber esse convite do Salvador e de podermos apacentar as ovelhas dele. Eu tive a oportunidade de servir a missão e na missão poder fazer uma porção disso, né, de tempo integral. Mas ao voltar, eu tenho ainda, nós temos essa ainda obrigação e eu sinto que eu tenho sido falho em relação a algumas coisas, mas sei que eu me empenho em poder provar que essa é uma coisa valiosa para mim e mostrar que ao apacentar as ovelhas dele, eu também sou fortalecido e recebo o amor dele para mim também. Sim, excelente perspectiva, né? Quando a gente, principalmente os líderes em geral da igreja, falam sobre, né, sobre seguir ao Senhor, seguir as coisas do Evangelho, frequentar o Instituto, não é porque eles querem que nós façamos das 168 horas da nossa semana, né, dos 7 dias aí, que nós façamos somente isso. Nós temos nossas ocupações, nós temos trabalho, nós temos estudo, nós temos a família, mas ainda assim, né, podemos fazer um esforço para nos planejar e buscar um equilíbrio com isso. Por mais que, né, tem muitos jovens aqui que nós sabemos disso, que levanta, sei lá, 5 horas da manhã, vai para o trabalho, do trabalho vai para a faculdade, e às vezes pensa, nossa, não tenho tempo para ir para o instituto. Nós disponibilizamos recursos, ajudamos, né? Porque é isso, às vezes está Sim, no caminho do trabalho para, né, do caminho de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, pode estar tendo essa oportunidade de estar ouvindo, de estar aprendendo, né, por meio do instituto aí nessa versão de podcast. Então, assim, eu gosto muito disso, eu gosto, porque assim, eu penso, nossa, eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto de sair, eu gosto de viajar, eu gosto de ir para show, mas eu sei que também das coisas que eu tenho que fazer, então eu busco ter um equilíbrio em tudo isso, né? Entre trabalho, estudo, entre meus hobbies, entre as coisas do evangelho também, né? Então, é maravilhoso, porque quando a gente busca fazer a vontade do Senhor, a gente consegue encontrar tempo para as outras coisas também. É meio que aquele lance a gente de colocar em prioridade e todas as outras coisas são acrescentadas. Porque se a gente deixar por último, a gente fala, não, vou fazer tudo que eu tenho que fazer e por último, se sobrar um tempinho, fica aí sim só. aí eu vejo as coisas do Evangelho, nunca dá certo. Mas se a gente busca fazer as coisas do Evangelho, busca estudar, fazer estudo diário das Escrituras, pedir em oração, com fé, o Senhor nos ajuda. Eu posso
testificar isso, que ele nos ajuda a gente encontrar esse tempo, encontrar essas oportunidades de cumprir com as nossas outras funções de forma tranquila, assim, sem nenhum problema. Mas a gente tem que ter esse passo de fé. O comecinho é difícil, né? Essa fé, a gente pensa, não, tô fazendo uma coisa aqui, sei lá, tô fazendo alguma coisa aqui da igreja que vai me prejudicar no meu trabalho, vai me prejudicar no meu estudo, mas no começo dá esse medo, mas quando a gente vê que dá certo, com fé a gente consegue. A gente vê muitos exemplos de muitos líderes aí, ó. Se vocês lembrarem lá do episódio 1, né, o presidente Conceição, além do trabalho dele, além do chamado dele, que, né, é de grande ocupação, ele também estuda, ele tem um tempo dele com a família dele também, então, assim, ele é um dos grandes exemplos aí de equilíbrio. No episódio 3, se eu não me engano, também o presidente Silva, ele levanta, acho que é 3:30 da manhã. Ele se levanta quando a gente está no melhor sono, no nosso melhor sono, ele está levantando e vai para o trabalho. Também tem as questões de chamada dele. Então, gostei muito desses dois exemplos, desse equilíbrio que eles conseguiram encontrar e que a gente pode encontrar também, nós como alunos do Instituto, apesar de termos a vida super corrida também. Sim, com certeza. E é bom nós termos esses exemplos, né, de nossa vida, porque é, Jesus Cristo, que nem a gente fez aqui, ele não pede para que nós sejamos perfeitos, mas pede que nós deixemos o nosso melhor. E que nem eu falo para você, eu depois que recebi esse chamado como líder do Jazz e como responsável pelo Seminário Instituto, eu acabei tendo que vir mais vezes para a igreja, tive que acabar acompanhando mais os jovens. Mas eu falo para vocês que para mim foi uma das minhas melhores experiências e onde eu pude me fortalecer cada vez mais no evangelho. Para mim esse chamado, por mais que seja cansativo, por mais que tenha muitas obrigações, tanto que quando eu fui chamado para ser parte do sumo conselho, eu fiquei muito surpreso porque eu falava, caramba, eu com 20 e tantos anos ser chamado como sumo aí tá complicado, hein? Mas eu percebi que foi algo que me fortaleceu bastante. Me deu a oportunidade de estar com líderes maravilhosos, como o presidente Conceição, como o presidente Silva, como outros membros do conselho, que já têm uma vida até um pouco mais alinhada, que já viveram, conviveram mais sobre o evangelho, e me permitem cada vez mais me esforçar no meu chamado e fazer o que Jesus Cristo faz aqui para Pedro, que nos chama para servir e acabar estando mais próximos. E desde o momento que eu comecei a servir nesse chamado, como líder como responsável pelo seminário instituto, eu comecei a vir mais para a capela, acabei tendo algumas responsabilidades de abrir e fechar a capela, mas eu não me arrependo de nada. Todas as vezes que eu fiz, eu vi as bênçãos do Senhor, e todas as vezes que eu vi a bênção do Senhor, eu me sentia mais vitalizado, por mais que eu dormia mais tarde, acordava mais cedo, isso nunca me afetou. Eu via que o Senhor estava ali comigo, me ajudando, assim como nós vemos os outros líderes que têm suas rotinas todas conturbadas, o Senhor ele vai nos abençoar. Ele vai estar conosco. E é o que nós vemos aqui na aula, né? Nós vemos que depois no capítulo 1 de João, se nós continuarmos fazendo isso, nós vamos receber as bênçãos. O Pai vai estar conosco. Jesus Cristo ele vai nos ajudar a trilhar esse caminho e continuar perseverando até o fim, né? Então eu sei que, por mais que pareça que seja difícil, com ele fica mais fácil. Sempre fica mais fácil com ele. E depois nós vamos para quando os apóstolos, né, João, ele já estava falando sobre os ensinamentos e falando sobre como nós podemos nos aproximar e fazer o que Jesus Cristo nos pediu, que é estarmos em comunhão, que seria no versículo, em João 1, no versículo do 1 ao 7. Eu queria focar mais só no versículo do 5 ao 7, que ele fala um Ah, pouco sobre a mensagem. sim, eu Quer tô falar com alguma eles coisa? aqui. Eu tô com eles aqui. Se quiser, eu posso ler. Já para Claro. falar um pouco também. Então, peraí, então é João, primeira de João, né? No caso, primeira epístola de João, capítulo E 1, focar no 7. aí 5 ao 7. Do 5 ao 7. Perfeito. Então diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, perdão, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perfeito. Quando eu li, eu queria focar muito nesses três versículos,
Primeiro, porque ele fala ali sobre a luz de Cristo, que se nós estamos em comunhão com Cristo, nós temos a luz dele. E se nós tentamos fazer outras coisas que não são convenientes à luz de Cristo, nós deixamos de estar com ele. E quantas vezes o mundo ele nos tenta e nos chama para estarmos fora dessa comunhão, né? Dessa luz de Cristo. Algo interessante sobre o princípio de Cristo é que não é ele que se afasta de nós, é nós que acabamos nos afastando dele, né? Ao nós escolhermos essas outras coisas e andarmos em trevas, nós acabamos nos afastando da luz. Mas no versículo 7 fala assim, né? Se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado, que é a conclusão da ressurreição de Cristo. A expiação e a ressurreição concluem e nos permitem um dia voltarmos à presença do Pai Celestial e arrependermos de nossos pecados. Ele traz essa perspectiva que antes nunca era só uma promessa até esse momento. Até o ponto dele pagar pelos nossos pecados, da expiação, na crucificação e na ressurreição, isso tudo era só a fé que eles tinham que isso ia acontecer, porque isso ainda não tinha acontecido. E hoje nós podemos ter a certeza que isso aconteceu. Nós sabemos que Jesus já foi, já pagou pelos nossos pecados e nos dá a oportunidade de sermos purificados através do sangue dele, de através da comunhão que nós temos com ele, de guardarmos os mandamentos, de seguirmos o evangelho, de termos fé nele e acreditarmos que a expiação tem efeito sobre nós, permite que por mais que nós tenhamos errado no passado ou cometamos algum erro, permite com que nós possamos ainda ser purificados por esse sangue e sermos levados perante ao Pai e ainda assim podemos entrar no reino celestial. Já parou para pensar na magnitude disso? Na bênção que o Senhor nos proporciona através desse sacrifício que ele teve que passar, do sofrimento que ele fez para que nós não tivéssemos que sofrer e ainda por mais que erramos, termos a oportunidade de nos arrepender? Quando nós podemos estudar e ver o relato de João e a proximidade que ele tinha tanto de Jesus Cristo para poder passar isso para nós, nós entendemos a magnitude da expiação de Jesus Cristo por ela só, da ressurreição e a oportunidade que ele nos permite de ressuscitarmos também. E para continuarmos aqui, falarmos também sobre o fato dele ser nosso advogado, que nós vemos ali em João 2, quando fala que se nós pecarmos, quando nós voltarmos à presença do Pai, ele vai ser nosso advogado. Ele se põe na frente da justiça por nós, permitindo com que através disso ele possa ser nosso intermediador. Eu gosto muito quando eu estudava no seminário e no instituto. Antigamente a igreja hoje em dia tem também, mas antigamente ela tinha muitos recursos visuais, né? E eu lembro, quando eu vejo essa parte, lembro de Jesus Cristo sendo nosso advogado, sendo nosso intermediador, eu lembro muito de um vídeo falando sobre isso, sobre um devedor que chegava um rapaz e falava, não, pode deixar aqui, eu vou pagar os impostos, vou pagar o que ele está devendo, e você vai trabalhar para mim. Se não fosse esse intermediador, ele ia ficar preso e ter que pagar pelo resto da vida ali na prisão. E a mesma coisa com a gente. Se não fosse o Salvador Jesus Cristo, que vem e faz esse intermédio, faz com que a justiça e a misericórdia sejam cumpridas, sendo nosso advogado, sendo a pessoa que pagou os nossos pecados, possibilitando que um dia nós possamos estar perante ao Pai e mesmo cometendo erros, nos arrependendo deles, podemos nos apresentar ao Pai, sermos limpos pelo sangue dele e voltarmos à sua presença. É algo que me deixa muito gratificante, feliz sobre o plano de Deus, é isso, que ele é um plano sempre perfeito, como a gente falou no começo, ele sempre vai encaixando um ponto com o outro. E a justiça, ela precisava ser satisfeita de uma forma. E ela foi satisfeita através do sacrifício de Jesus Cristo, permitindo que nosso julgamento seja feito por um intermediário que é nosso advogado, que é Cristo. Então eu acho isso maravilhoso, esse evangelho de Jesus Cristo e esse plano de salvação perfeito que ele nos concede, né? Perfeito, muito obrigado. Gostei muito dessa perspectiva também, e sobre a ressurreição, né? Sobre a expiação e ressurreição, eu gosto muito dessa, vamos dizer, essa conexão. É uma grande evidência de que o plano é perfeito também, porque a ressurreição, que é a parte central ali, nos permite que nós
possamos nos arrepender e progredir, ser melhores, né? Tirar as coisas ruins da nossa vida e colocar boas. E a ressurreição é para que nós, quando, né, nós possamos estar ali perante o Senhor para ser julgados. E aí, né, como fala aí na epístola, acho que foi na segunda, né, que ele será nosso advogado, ou seja, ele saberá se nós nos esforçamos para, né, se nos arrependemos de coração, se usamos a expiação de forma correta para poder para poder progredir, ser melhores, e aí ele será nosso advogado ali de defesa ou de acusação, né, caso nós não nos preparamos para essas coisas. Mas eu gosto muito desses princípios porque antes de me tornar membro da igreja, eu tinha passado por muitas denominações religiosas e eu nunca tinha, não entendia muito. Eu entendia por que que uma focava apenas na crucificação, outra só falava sobre os ensinamentos dele, sobre esses ensinamentos de quando ele era criança, coisas assim, mas quando eu aprendi sobre a expiação, coisa que eu não tinha ouvido em nenhuma outra, foi algo muito diferente. Foi, nossa, foi aí que eu vi que eu tinha a oportunidade de me arrepender e ser melhor, né? Isso foi um grande privilégio para mim. E sobre a ressurreição também, entendi a parte dela no propósito, né, no plano de salvação, e o quão importante isso. Então, para mim, foi uma das grandes evidências, né? É claro, a maior confirmação foi quando eu me ajoelhei e orei perguntando se essas coisas eram verdade, né? Certeza. Aí que veio a maior, mas assim, já ao ser ensinado, já muita coisa já fazia muito mais sentido para mim do que de coisas que eu estava aprendendo antes. E para mim isso foi um grande privilégio aprender. E comentando sobre isso, eu pude lembrar desse tempo de quando eu estava sendo ensinado e como o sentimento que eu tive ao ouvir essas verdades pela primeira vez. Isso, perfeito, cara. E para mim foi o mesmo jeito, por mais que eu tenha nascido na igreja, né, e tido algumas experiências, para mim eu pude ter a maior certeza do Evangelho de Jesus Cristo quando eu servi missão e comecei a explicar coisas que para mim faziam muito sentido, mas para as outras pessoas parecia que não tinha conectividade. E na missão, das mensagens que eu mais gostava de compartilhar era o plano de salvação, porque respondia as perguntas das pessoas de onde nós viemos, pá, de onde nós, o que nós viemos fazer aqui e o que nós vamos fazer, mas também traz uma perspectiva de que essa vida não é só aqui. Não estamos aqui por estarmos sem um propósito, nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus, nós estamos sendo testados e provados para progredirmos e um dia voltarmos à presença do Pai Celestial. O Salvador Jesus Cristo e a expiação de Jesus Cristo foram o intermédio para que isso possa acontecer, para que através dessa expiação nós podemos voltar à presença dele. E na minha missão, assim como você comentou, eu vi essas pessoas e isso fortaleceu o meu testemunho de que essas coisas eram verdades. Porque eu via que tinha muitas pessoas que não tinham, não conseguiam compreender e que nem você falou, focavam em pequenos pontos do que a gente tinha ensinado ou que nós comentávamos do Evangelho. Focavam sobre a ressurreição, mas não entendiam como que funcionava depois da ressurreição. Focavam sobre essa vida, mas não entendiam muito bem o que isso que significava, para que estar aqui. Falavam sobre um mundo depois, um paraíso, mas não acreditavam em famílias eternas, que não faz muito sentido, né? Se nós pensarmos, para que termos uma família se ela não pode ir conosco? O que que acontece depois? Nós vamos esquecer delas, não seremos mais uma família? E o que me faz acreditar cada vez mais nessa igreja e nessa aula e nessas coisas que eu aprendo é sobre o plano de salvação e ver sobre as famílias eternas. A expiação proporcionou tudo isso. O amor de Jesus Cristo e o plano do Pai Celestial proporcionam isso. E se nós buscarmos e guardarmos esses mandamentos e formos fiéis a eles, nós teremos essa oportunidade, esse privilégio de ressuscitarmos e termos uma vida eterna com nossas famílias. Esse é o plano de felicidade dele. Ao nós vermos aqui em João 2 e João 3, na lição 5, ele fala muito sobre isso, de nós perseverarmos na doutrina, de continuarmos fazendo o que Jesus Cristo ensinou sobre ter fé, sobre o arrependimento, sobre perseverar até o fim, sobre nós apacentarmos as suas ovelhas e outras doutrinas que nós vemos João, os outros apóstolos comentando, Pedro, Paulo com as suas epístolas que falou muito sobre as coisas que Jesus Cristo ensinou. E se nós guardarmos esses mandamentos, nós vamos poder estar mais próximos e ter essa oportunidade de voltarmos à presença do Pai Celestial.
E uma das escrituras que eu nunca tinha visto quando eu pude estudar a aula, que fica em terceiro João, ela fala sobre essa felicidade. Ela fala assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti, e de acordo como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Nesse momento aqui, João estava falando com um rapaz que era gago que estava sendo elogiado. Mas quantos de nós não também sentimos essa mesma alegria quando nós vemos o evangelho se realizar na nossa vida? Vemos que essas coisas que nós aprendemos e oramos e perguntamos se tornam verdades em nossos corações. Nós podemos ver que essa alegria, ela é algo genuíno, ela é verdadeira, é algo contínuo. Não é aquela coisa momentânea que o mundo nos traz. Porque o mundo, ele traz poucas alegrias. Mas o Evangelho traz essa alegria eterna, essa alegria duradoura, que faz com que nós possamos viver e sermos felizes para toda a eternidade. Uau, perfeito, excelente, muito obrigado. Ah, bom, fica até meio sem palavras e é isso, é porque ainda tô com esse sentimento muito forte de quando eu aprendi essas coisas, essas verdades, principalmente sobre o plano de salvação, quando estava sendo ensinado acerca do Evangelho restaurado. E isso para mim, nossa, eu sempre tive esse sentimento vivo, sabe, comigo. Da mesma forma que eu tenho o mesmo sentimento de que o livro de Mórmon é verdadeiro, porém quando acontece situações como essa, meio que aviva um pouco mais, sabe? Eu sei que a chama sempre esteve acesa, mas parece que ela dá um brilho a mais, ela aumenta um pouco, sabe? E eu gostei muito de ter esse sentimento aqui. Ah, perfeito, é isso. Não tem muito o que comentar sobre essa parte, mas gostei muito também dessa epístola, porque parece uma conversa muito informal quando eu estava lendo. Parece que vai ser tipo uma carta ali para ele falar, né? Tipo, que está tudo bem, né? Tipo, para elogiar mesmo, né? E aí, tipo, Sim, tanto, não pode tanto que falar, nós pode vemos falar. essas últimas duas cartas de João, né, o segundo e o terceiro, eles são curtas, né? São um versículo, um capítulo só, aqueles versículos ali, mas que por mais serem curtas, elas passam uma grandes doutrinas como essa da felicidade eterna. E eu só gostaria de encerrar e dizer o quão maravilhoso foi poder estudar essa aula. Por mais que eu já tivesse assistido esta mesma aula no curso de Apocalipse, eu ter a oportunidade de ensinar, de aprender para poder compartilhar com vocês, ter essa conversa, ela acaba sendo diferente, porque a gente tem outra perspectiva, a gente tem a perspectiva de o que eu posso dizer, o que vai tocar mais, o que o Espírito está me dizendo, do que a perspectiva de o que o Espírito está me dizendo quando eu estou aprendendo. E para mim foi maravilhoso ter essa experiência. Eu soube que o Senhor ele sempre me ajudou, desde o momento que eu comecei a me preparar para dar compartilhar esse momento com vocês. E por mais que eu tenha ficado muito ansioso, porque é a primeira vez que eu gravo um podcast, mas eu soube que o Senhor ele nos ajuda a compreender e dizer o que Ele quer que nós falamos, né? Eu sei que os livros de João e Apocalipse são um livro maravilhoso e nos permitem compreender mais o que o Salvador queria nos dizer. Como nós vimos, João, ele era muito próximo de Jesus Cristo, então ele tem coisas maravilhosas para compartilhar sobre ele. E eu sei que esses ensinamentos e os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, eles são verdadeiros. Assim como eu comentei com vocês que as minhas experiências com o Espírito Santo, elas são sempre tênuas e acalentadoras, eu pude sentir isso estudando essa aula e pude sentir isso em outros momentos do Evangelho. E eu sei que esse Evangelho ele é verdadeiro. Eu sei que ao nós buscarmos a expiação de Jesus Cristo em nossas vidas, ela terá efeito. Nós podemos nos arrepender e um dia voltar à presença dele. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é a Igreja restaurada e que nela há o poder de Deus e o poder do sacerdócio que permite com que as famílias possam ser eternas. Esse é o meu testemunho, essa é a aula que eu gostaria de compartilhar com vocês no Sagrado Nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Perfeito, muito obrigado, meu grande líder, nosso grande líder que é o Alexandre, por nos compartilhar essa verdade. E, bom, tem um convite rapidinho para você, que é, você tem alguma mensagem especial aí que gostaria de deixar para os jovens? Ou Cara, melhor, sim, antes, enquanto você vai pensando aí que eu vou comentar algo aqui com os jovens. É, não, só
gostaria de dizer aí para os jovens que, bom, amamos vocês e temos, para nós é um grande privilégio estarmos, né, servindo vocês de qualquer forma que seja no JA, seja no Instituto, né, tentando levar aí um pouco mais ah, de verdade ou algum ensinamento para vocês na correria do dia a dia. Esperamos que sejam de grande utilidade essas gravações que estamos fazendo com muito sacrifício, porque olha, tá sendo meio difícil, né? Tipo, fazer as gravações, editar, tudo isso, mas saibam que a gente está fazendo o nosso melhor e sabendo que para vocês a gente podia fazer até o dobro, podia ser 10 vezes mais difícil que faríamos igual. Só gostaria de comentar algo aqui que tem na terceira epístola de João, 1:11, eu gosto do conselho que ele dá aqui, mas que servimos muito para nós hoje, que diz assim: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal nunca viu Deus. E hoje, apesar de nossas correrias do nosso dia a dia, entre trabalho, estudo e questões familiares, nós vemos que o mal ele está em toda parte, ele está crescendo bastante, é, né, ele busca tomar o lugar do bem. O mal e o bem nunca conseguem estar no mesmo lugar, então o mal está buscando dominar, mas quando nós fazemos o bem, seja nosso próximo, seja nós mesmos, seja a nossos familiares, amigos, pessoas com quem ah, temos contato dia a dia, seja colegas de faculdade ou de trabalho, ou até nossos próprios familiares, quando nós buscamos fazer o bem, nós estamos afastando o mal, né? Porque eles nunca vão conseguir habitar no mesmo local. Então, que possamos fazer isso, né? Que possamos propagar o bem cada vez mais para que o mal não possa tomar controle de todas as coisas. Mas é isso, sei que as coisas são verdade também. Gostaria de compartilhar só esse pequeno detalhe com muito amor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, grande Kelvão, se você tiver aí uma grande mensagem para passar com os jovens, o tempo é seu. Não, eu só vou compartilhar, para mim é a minha escritura favorita e para mim eu acho que é uma boa mensagem para os jovens de hoje em dia. E a minha escritura favorita que me mantém firme e me ajuda todos os dias, eu penso nela quase todos os dias, que é a escritura de João 16:33, que fala assim: Tendo-vos dito essas coisas para que de mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E para mim, na verdade, eu falo que essa é a minha escritura favorita e porque eu passei por muitas dificuldades nesses últimos anos e nesse último ano passado, minha mãe sofreu um acidente, então foi muito complicado, mas quando eu li essa escritura e eu pensando, tipo, o que que eu posso fazer? O Senhor fala, tem de bom ânimo, tem de alegria. O evangelho é um evangelho de felicidade. E eu penso e tento buscar viver um dia de cada vez tendo bom ânimo, sempre estando animado, sempre tendo uma perspectiva de coisas positivas, de que as coisas boas vão acontecer, de que eu estou fazendo as coisas certas. E por mais que muitas coisas ruins aconteçam no meu dia, eu paro, expiro e penso: amanhã é um novo dia. Amanhã vai acontecer coisas novas e amanhã coisas melhores virão. Porque se nós desanimarmos e começarmos a desacreditar de nós mesmos, é o momento onde o inimigo se aproveita e faz com que nós nos diminuamos e deixamos de ter o nosso potencial divino. Então, se eu puder deixar alguma coisa, é essa escritura e que nós, nos dias de hoje, devemos ter bom ânimo. Devemos estar animados, devemos ter a confiança no Salvador e acreditar que podemos e sermos melhores. E esse é a mensagem que eu gostaria de deixar e também fazer o convite, né, para os jovens estudarem mais, participarem do instituto, de terem a oportunidade de terem esses cursos maravilhosos que permitem com que nós possamos compreender melhor e nos aproximarmos mais do Salvador Jesus Cristo. São recursos que a igreja nos permite termos que são maravilhosos, são cursos praticamente de teologia que são ensinados praticamente em faculdades, coisas de alto nível que nós podemos aprender na igreja de graça. E ter a oportunidade de fazer cursos que fortalecem tanto o nosso conhecimento no mundo, mas também nosso conhecimento espiritual, que fazem com que nossa fé, nosso testemunho e nossa convicção do evangelho sejam fortalecidos. Eu tenho várias experiências do Instituto que me fortalecem e me mantêm firme na igreja até hoje. Eu sei que se vocês buscarem ler as aulas, estudarem, verem os podcasts que nós estamos disponibilizando para vocês e
assistirem, por mais que seja é, 20 minutos. Eu tenho muitas experiências de sair do trabalho no sábado e perder a hora do começo da aula, mas chegar no finalzinho ali, 10, 15 minutos, mas aqueles 10, 15 minutos fazerem a diferença para minha semana toda. Então, por mais que seja corrido, que seja difícil, se vocês se esforçarem para estarem aqui, aquilo que vocês ouvirem vai fazer diferença para a vida de vocês. Isso eu posso testificar para vocês. Então, se empenhem e busquem seguir fazerem as aulas do Instituto. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Acompanhem as videoaulas que estão sendo lançadas para o nosso grande Henrique aí, que está se esforçando muito por essa equipe maravilhosa que está fazendo um trabalho incrível para vocês aí terem essa oportunidade. Então, aproveitem o que nós temos hoje em dia, que são esses recursos. Perfeito, grande líder. Muito obrigado. Então, jovens, o recado está aí dado já. Sigam a gente nas redes sociais, aí, Instagram Instituto Estaca Mauá, para não perder nenhuma novidade, nenhuma dica, qualquer informação nós estamos postando lá, beleza? E vamos disponibilizar esse episódio no YouTube, e no Spotify. No Deezer, estamos com alguns probleminhas, mas estamos lutando para que possamos disponibilizar lá também. Então, muito provável estará lá também para você, usuário dessa plataforma. E é isso, jovens. Agradecemos muito por esse tempo com vocês e até a próxima.